Não era apenas o som do martelo que congelou o ar do tribunal. Foi uma presença que atravessou madeira, bancada e as cadeiras enfileiradas. O juiz inspirou. As pessoas prenderam a respiração, e por um instante que pareceu esticar-se como couro esticado ao sol, alguém, não em voz alta, mas de um modo que todos sentiram como se fosse uma verdade pesada pousando sobre a sala, afirmou: "Eu sou o advogado dela." As luzes frias do salão refletiram nas placas de identificação, nos computadores e na gravata do advogado do banco. Close nas mãos do juiz, close na face de Gracie Álvarez, close nos olhos das crianças, Michael e Ellie, que seguravam a bolsa da mãe como se fosse um colete salva-vidas. O martelo pairou. O som parou de ser martelo e virou batimento, e naquela pausa o título se fez carne. Quando a viúva conheceu seu advogado, ninguém esperava que fosse assim. Antes do martelo, antes do banco, antes da audiência que lotaria a sala de um tribunal de San Antônio, havia uma casa pequena e morna, onde a vida de Gracie e Alberto se desenrolava no ritmo das coisas simples. Alberto trabalhava até o cansaço dos fins de semana, as mãos marcadas pelo trabalho, a barba por fazer às vezes, o cheiro de gasolina e suor misturado ao aroma do café. A casa tinha um canto onde a máquina de costura de Grace descansava entre uma tarefa e outra. O barulho regular da máquina, quando ela costurava para vizinhos e para a pequena renda da família, era tão familiar quanto o bater do coração. Havia um envelope marrom, amassado nas dobras, onde Alberto guardava papéis importantes. Na noite em que ele pagou a última parcela do lote da casa, um gesto que ele repetiu com o orgulho silencioso de quem cumpre um dever, ele recebeu com dedos trêmulos um recibo dobrado em 4. Lembrou-se do som da caneta sobre o talão, do suspiro aliviado, do sorriso que partilhou com Gracie antes de voltar ao trabalho. Na casa, o recibo foi guardado junto a outros papéis, entre fotos e contas, num lugar que parecia seguro. Uma caixa de sapatos sob a cama que cheirava a pó e a cola quente, a memória dos domingos da infância. Depois do recibo, veio a noite sem volta. Alberto adoeceu. Mesmo assim, trabalhou até onde as forças permitiram. Gracie lembra as últimas conversas, as mãos dele buscando as dela no escuro, a promessa sussurrada de que a casa estaria segura, que a família não seria desalojada. Ele morreu, deixando atrás, além da dor, a confiança de que os compromissos haviam sido honrados. Algum tempo depois, entre cartas e meses que escorriam, um envelope amarelo chegou com letras que pareciam mais frias do que o papel. Aviso de execução. A palavra queimou o estômago de Grace como sal sob um corte. Ela levou o papel até a caixa de sapatos. Procurou, revirou. A casa inteira virou um mapa de papéis rasgados e gavetas reviradas. A máquina de costura ficou parada. Michael e Ellie, crianças que moviam o mundo com a energia resignada de quem aprende cedo a ser responsável, observaram a mãe com olhos grandes, tentando entender por que o riso tinha desaparecido. No banco, a sala de atendimento cheirava a ar-condicionado e verniz, as cadeiras organizadas, os quadros com sorrisos e promessas corporativas nas paredes. Grace entrou com a calma contida de quem pede um favor simples. Meu marido pagou a casa. Aqui está o aviso. O recibo sumiu. O que posso fazer? O funcionário, com um crachá no peito e olhos que pareciam ter aprendido a praticar uma cortesia profissional, olhou para os registros na tela e deu a resposta que vinha de um roteiro. Sem o documento físico ou o registro eletrônico, não havia como contestar. Formulários, protocolos, prazos. O tom era enrolado em linguagem administrativa que esfriou o coração de Grace mais rápido que qualquer vento. Eles entregaram-lhe um folheto sobre opções de assistência, como se aquela pilha de papel pudesse substituir a chave da casa. Houve um homem no balcão, Ernest Ramírez, que fez um gesto de compaixão discretamente. Tentou orientar,
Sugeriu uma consulta com alguém do setor jurídico pro bono, baixou a voz e ofereceu um número de telefone. Mas o rosto de Grace lembrava-se de uma outra vez, nas horas seguintes, quando veio a notícia. Registros eletrônicos importantes tinham desaparecido do sistema. Houve pressão da direção. Houve ordens que pareciam vir pela cadeia do poder, frias e impessoais. Ernest, que afagou o número do telefone na mão de Grace, dormia mal depois, com o gosto metálico da culpa na boca. Os dias que se seguiram foram de um desgaste que consumia as coisas pequenas, cartas, telefonemas sem respostas, o ranger das fechaduras que, a cada manhã, lembrava à família que ali havia algo em jogo. As noites de Grace eram ponteiros de relógio que giravam com a mesma contagem da ansiedade. Eles procuraram no velho laptop de Alberto, que rangia de memória e tinha senhas que somente ele conhecia. Havia pastas, documentos, fotos. E em algum lugar entre pixels e pastas comprimidas deveria estar o arquivo digital do recibo. Mas às vezes a tecnologia falha. Às vezes o que é mais importante é o que se perde quando uma pessoa se vai. No silêncio do quarto, Grace fazia coisas simples que pareciam orações em si. Ela passava os dedos sobre o envelope vazio, limpava as prateleiras, abria janelas para arejar uma casa que começava a cheirar a medo. Michael, com os ombros de quem já carrega sustos, tentava ser prático. Ellie, menor, segurava a boneca como se fosse um amuleto. A vizinhança ofereceu o que pôde. Uma sopa, uma palavra, um olhar, e a igreja foi um lugar de ombros prontos para o choro. Mas nada substituía um recibo. Numa madrugada, depois de várias negativas e portas fechadas, Grace ajoelhou-se ao lado da cama, com as mãos calejadas, e falou baixinho, como quem pede permissão para continuar. Senhor, tu viste Alberto trabalhar. Tu sabes o que foi pago. Não tenho mais forças para lutar com papéis e senhas. Se existe justiça, que venha. Se és advogado, sê agora. Não peço riquezas. Peço apenas que nossas memórias não sejam varridas e que nossos filhos não percam seu lar. Era uma oração simples, sem retórica. As palavras deslizavam como quem pede abrigo numa tempestade. Ela não exigiu uma fórmula, não prometeu que seria exatamente como antes. Falou do justo, do óbvio, do humano. Depois, adormeceu com o rosto seco, porque havia aprendido a não chorar, até não ter lágrimas. Os sonhos, por sua vez, vieram em imagens que pareciam regulares e fora do tempo. Uma figura ao lado dela, não grandiloquente, mas firme. Não era uma voz retumbante, mas algo que invadia o interior com a mesma certeza de uma chave que encaixa. A visão, se assim se poderia chamar, não disse passos processuais, não citou normas, disse presença, disse defesa. Quando acordou, o calor no peito parecia ter sido deixado por alguém que segurou sua mão naquela noite, como Alberto fazia nos instantes finais. A data da audiência foi marcada. O gabinete da Defensoria Pública estava sobrecarregado. Advogados de custo pesado cobravam valores que Grace não podia arcar. Ela tentou encontrar quem a representasse. Clero da comunidade, voluntários, estudantes de direito com boa vontade. Mas, no final, foi ao tribunal sozinha, com uma pasta fina que continha papéis originais, trocados e recortes de mensagens, mas não o recibo que importava. O dia da audiência amanheceu com um céu cortado por nuvens finas. A cidade respirava um cansaço outonal. Grace vestiu seu casaco mais limpo, penteou o cabelo que o vento da noite deixou desalinhado, abraçou Michael e Ellie, e entrou naquela sala pública onde as decisões assumem forma de tinta e assentamento. O corredor até o plenário ecoou o som de passos, o zumbido distante de um ar-condicionado, o murmúrio de pessoas que falavam baixo sobre processos que pouco importavam para quem estava lá, apenas para apoiar um banco.
Do lado de fora, voluntários da igreja e vizinhos esperavam em silêncio, como se a luta de um pudesse, por empatia, transformar-se na luta de todos. Entre eles, olhares cruzavam, rezas mudas eram trocadas e alguém, desapegado, segurava uma pequena cruz de madeira que pertenceu a Alberto. Quando entraram no salão, o contraste foi nítido, a frieza institucional enfrentando a textura doméstica da vida de Grace. O advogado do banco, Daniel Shaw, estava impecavelmente vestido. Suas palavras ensaiadas tinham uma cadência que, para ele, era eficiência. Slides de uma apresentação, gráficos, registros, datas, encheram a tela montada ao lado da bancada do banco. A plateia, que veio conhecer de perto um confronto entre poder financeiro e sobrevivência, resmungou surdamente. Câmeras de imprensa, discretas, capturaram rostos sem buscar o coração por trás deles. O juiz Raymond Archer, um homem de meia-idade com cabelos que começavam a pratear nas têmporas, assumia a cadeira com a aparência de quem carrega rotinas e precedentes. Conhecido por sua rigidez no cumprimento das normas, tinha fama de não se deixar levar por melodramas. Era desse tipo de juiz o que confia nas evidências documentais, no procedimento correto, que a cidade precisava para decisões uniformes, mas não se sabia até que ponto sua rigidez permitia espaço para o inesperado. O advogado do banco abriu seu caso com uma apresentação quase clínica. Números, registros, lacunas. Apontou para registros eletrônicos que, no sistema do banco, não mostravam sinais do pagamento final que Alberto dizia ter feito. Falou de normas, prazos e da necessidade de manter a ordem contratual. A sala ouviu com a atenção mecânica de quem entende que a fala de um representante institucional carrega presunção de autoridade. Grace sentou-se, segurando a pasta, sentindo o peso não apenas dos papéis, mas do silêncio que parecia, em muitos momentos, mais pesado do que as palavras do lado oposto. O homem que representava o banco não olhou nos olhos dela. Ele era a personificação de uma máquina que funcionava. Havia uma linha que separava os culpados dos inocentes, os comprovantes dos esquecidos. Para essa máquina, a falta de registro era uma falha fatal. Entre as cadeiras, Ernest observava. Ele estava lá como testemunha de setores administrativos com o rosto pálido. Havia nas suas mãos sinais de quem já tentara e falhara, e na garganta a presunção de que a verdade tinha sido dobrada por ordens superiores. Ver o olhar de Grace fez algo nele. Talvez a memória do envelope nas mãos daquela mulher, o número confidenciado atrás do balcão, a Dona Maria da igreja que sempre pegava sua sopa, tudo isso se comprimisse até doer. A audiência corria com a fluidez chata de um processo que se acredita ser objetivo. Testemunhas técnicas falaram, números cruzaram. A falta do recibo pairava como uma sombra impossível de dissipar. Em determinado momento, quando a máquina de slide mostrou o pedaço de tela em branco onde deveria constar o comprovante digital, a advogada da cidade, a defensoria, quando ela existia, e a comunidade que queria agir como defesa, viram a derrota se solidificar. Grace sentiu o chão ceder. Levantou-se com lentidão e foi até o centro do salão. Não foi algo histriônico. Foi um movimento silencioso feito de coragem que não se adquire, apenas se encontra quando se fica sem alternativa. As pessoas ao redor desviaram os olhos, desconfortáveis com a quebra de protocolo. Uma litigante sem representação atirando-se ao espaço sagrado do julgamento. Ela ajoelhou-se, não para implorar por clemência institucional, mas para falar com aquele em quem sempre depositara seus dias. A voz saiu baixa no início, quase um fio, e depois ganhou firmeza, como madeira reacendendo no fogo. Em segunda pessoa, direta e simples, Grace falou: Senhor, tu viste Alberto. Tu sabes o que foi pago. Não tenho advogado, não tenho papéis que provem o que é verdadeiro.
peço com as mãos vazias que sejas nosso advogado. Se não nos podes tirar a dor, dá-nos justiça. Se nos podes sustentar, sê agora nossa defesa, que a tua verdade venha à luz. Houve um murmúrio, um suspiro coletivo que tentou preencher o espaço entre a emoção e a norma. Alguns na plateia fecharam os olhos, outros, antes indiferentes, ergueram as sobrancelhas. O juiz olhou por um momento como se pensasse que aquilo violava o decoro. Depois, algo nos olhos dele mudou. Não era o choque de uma cena religiosa num tribunal. Ele fora testado por demonstrações de fé muitas vezes e sabia separar crença de prova. Mas havia ali um fio que parecia puxar a sua própria memória de justiça. Talvez fosse a integridade humana que se manifestava em carne e osso, sem recursos técnicos para se provar. A sala, por sua vez, ficou mais densa. Não porque houvesse uma proclamação milagrosa, mas porque a palavra advogado, proferida numa oração, ecoou de modo que passou do plano do sussurro para o de exigência moral. Grace não pediu milagres extravagantes. Pediu defesa, pediu que a verdade fosse conhecida. E quando alguém pede isso no centro de uma sala que decide destinos, a gravidade do pedido pousa sobre todos. Daniel Shaw, do banco, fez um gesto contido com a mão, pedindo que se retomasse a ordem. Havia protocolos, havia regras. A emoção não deveria invadir o que é definido pela letra fria do contrato. O juiz, entretanto, permaneceu um pouco mais tempo do que o costume, em silêncio, como quem escuta algo que não cabe nas palavras. Os olhos dele buscaram o teto, a madeira das paredes, como se aquela sala, que vira debates e argumentos ano após ano, de repente tivesse se tornado um lugar de espera. Aquela pausa foi como um alongamento da própria narrativa de vida de Grace. Ali, na cadeira do juiz, residia o julgamento institucional. Ali, no centro, residia a fé que não cabia nos códigos. Entre as duas, por um momento que demorou mais do que qualquer protocolo deveria permitir, ficou uma espera que ninguém sabia nomear. Do lado de fora, nas portas do tribunal, membros da comunidade aguardavam notícias. Alguém arrancou o canto do folheto de um voluntário e rezou. A igreja acendeu velas. Ernest, no corredor, encarou o crachá do banco como se nele estivesse uma lacuna que ninguém podia preencher. Dentro da sala, a plateia prendia a respiração e olhava a cena quase como quem acompanha um ponto de virada em um livro que não se consegue largar. O juiz, então, fechou a pasta diante de si. Não foi um gesto teatral. Foi um movimento de quem decide que a continuidade do procedimento precisava ser estabelecida. Mas ainda assim, sua voz saiu diferente do costume. Havia nela um traço de surpresa, talvez de indagação. Antes que pudesse ordenar qualquer recesso ou retomar argumentações, olhou para os assistentes e perguntou algo breve, quase privado, desviando-se do roteiro previsível. E foi nesse instante, enquanto o tribunal parecia suspenso entre razão e algo que cabia apenas ao íntimo dos corações, que a atenção de todos voltou-se para a porta dos fundos. Um jovem servidor segurava um aparelho de impressão portátil, um bilhete, uma luz de tela, uma memória digital que havia sido recentemente acessada, coisas que em regime normal são meros instrumentos, tremulavam na mão de quem os carregava. O aparelho chiava leve, como se fosse uma voz baixa, tentando atravessar madeira densa. Grace sentiu que algo se aproximava. Não sabia dizer se era uma resposta ou apenas a coincidência de uma máquina trabalhando. Seu peito apertou. Michael segurou mais forte a mão da mãe. A audiência estava no limiar do que é previsível e do que fura a pele da normalidade. Houve um segundo em que o juiz, com a testa franzida, inclinou-se para ouvir o som. O martelo, suspenso, parecia querer escolher um destino.
O quadro do tribunal, vitrines de poder, papéis andantes, oscilou entre a certeza dos procedimentos e a instabilidade de algo que não se enquadrava. As câmeras que até então observavam à distância concentraram-se em rostos. O do juiz, o de Grace, o de Ernest, o do advogado do banco, que agora tentava recompor a apresentação em sua mente. Ninguém sabia ainda qual seria o próximo movimento. A sala inteira parecia esperançosa e temerosa ao mesmo tempo. Grace olhou para cima, para a linha de madeira que contornava o teto, e teve a estranha sensação de que algo tocara o fio invisível que conecta mãos vacilantes à verdade. E foi nesse momento, nesse fôlego coletivo, que as portas do tribunal e os papéis sobre a mesa respiraram juntos, prontos para revelar se o que Grace pedira em oração seria simplesmente um clamor perdido, ou aquilo que mudaria não só o destino de uma família, mas o sentido de justiça para muitos. O aparelho de impressão chiou outra vez, um som pequeno, mecânico, mas suficientemente próximo para deslocar a ordem das coisas. O juiz segurou o queixo. Ninguém ainda celebrava, ninguém ainda acreditava, mas havia um murmúrio novo no ar, uma expectativa que atravessava os ombros curvos e as credenciais polidas. As cadeiras, mesmo as de metal, pareciam curvar-se um pouco para frente, como quem, por respeito, se inclina ao plenamente ouvir uma verdade que não cabe em papéis. O aparelho de impressão chiou mais uma vez, e o pequeno rolo de papel desenrolou-se como um suspiro. A folha saiu tremendo, com a marca preta da tinta formando números e palavras que pareciam, numa sala tão acostumada a fórmulas e protocolos, carregar uma verdade pessoal. Ali, entre o logotipo familiar do banco e uma assinatura eletrônica, que de alguma forma agora aparecia inteira, estava o comprovante. A data da quitação, o valor exato, o carimbo de sistema que fazia tudo ser novamente real. Por um segundo, o mundo se comprimira em olhares. O juiz Raymond Archer segurou a folha com dedos que tremeram apenas um pouco, não de medo, mas de reconhecimento do peso de uma prova que se recuperava. As palavras sobre o papel tinham o cheiro ácido da tinta, mas aquilo cheirava também a alívio, a algo que vinha do lugar onde as coisas necessárias se guardam, memória e justiça. Daniel Shaw esticou-se, fechando os olhos por um instante, como se o ato de respirar mais fundo pudesse recompor a montagem de argumentos que havia preparado. Nas notas do slide, o espaço onde o recibo deveria aparecer agora estava preenchido. O microfone do tribunal, que há pouco amplificava vocabulário frio e certezas técnicas, voltou a registrar vozes humanas. O cochicho de jurados potenciais, o soluço baixo de alguém na plateia, o leve choro de uma senhora que conhecia a família de Grace. Ernest, de pé ao lado do balcão, sentiu um calor subindo pelo pescoço. A impressão daquele documento funcionara como espelho, refletia-lhe a face da culpa. Ele tentara, nos últimos dias, enterrar um peso que se mantinha vivo nas noites de insônia. Agora, sob a luz clara do tribunal, o peso escancarou-se. Os olhos dele encontraram os de Grace por um segundo longo o suficiente para que ele percebesse que a mulher diante de si não pedia vingança, pedia apenas que a verdade fosse conhecida. O juiz, com clareza de quem sabia que a integridade do processo não prescindia da verdade, estendeu a folha e falou com voz calma, de quem ordena que a razão volte a seu eixo. Levem-se as partes para se manifesta rem sobre esta impressão. Chame-se a testemunha técnica e o representante do banco, e traga o Sr. Ernest Ramírez para depor. Ernest caminhou até a barra com passos curtos, a mão esquerda apertando o crachá como se dele pudesse segurar algo que lhe desse coragem. Ao tomar o lugar reservado às testemunhas, seus olhos vagaram pela sala e pousaram nos filhos de Grace, que de alguma forma continuavam ali, pequenos pilares feitos de vento e esperança. O advogado do banco começou a usar um tom que tentava parecer racional.
Alegou que poderia haver um erro do sistema, um arquivo recuperado por alguma rotina automática. Era a linguagem de quem protege procedimentos. Mas as palavras não alcançavam as frestas onde a dor tinha passado. A imprensa já murmurava entre si, teclados prontos. Procuradores da comarca que assistiam notaram que, naquele tribunal, algo além do processo comum acontecia. Ernest respondeu às perguntas com a voz embargada. No início, evitou detalhes. Depois, ao permear a sua fala com a verdade, porque a verdade tem maneira de vir à tona quando alguém decide que não pode mais carregar sozinha, contou sobre ordens recebidas, sobre reuniões rápidas em salas com paredes de vidro, sobre uma pressão que vinha de cima. Não se tratava de uma narrativa melodramática. Era um relato cheio de pequenos atos que, juntos, configuravam uma decisão maior. Apagar um registro para proteger a imagem de um banco que temia perdas. Ele explicou que, numa tarde de setembro, um memorando havia chegado pedindo limpeza em registros que poderiam complicar a imagem institucional. Disse que encontrou resistência, que houve quem autorizasse procedimentos questionáveis e que, tocado pela urgência de conservar seu emprego e pela confusão de hierarquias, cedera. Havia a vergonha no rosto, mas também uma honestidade que não vinha do discurso ensaiado. Ernest nomeou pessoas, explicou gestos e, quando chegou ao nome do CEO, Martin Vale, a sala inteira prendeu a respiração. Martin Vale, observado de longe por olhares inquisitivos, manteve o semblante controlado. Ele era o homem enviado para representar o pulso financeiro da corporação. Sempre polido, postura calculada, sorriso que não tocava os olhos. Mas numa sala tão densa de olhares, até a melhor compostura pode ceder. Ninguém ali era juiz de caráter do outro, mas havia algo, naquele instante, que colocava a moral no banco dos réus. O depoimento de Ernest criou uma fissura rápida e profunda. O júri, quando a própria presença de tantas pessoas servia como um júri popular, olhava para as faces e via mais do que palavras. O juiz Archer interrompeu o curso normal e falou com firmeza. Diante desta declaração, determino suspensão imediata de qualquer ordem de despejo relativa à propriedade da senhora Grace Alvarez. Ordeno também a instauração de apuração interna e a comunicação aos órgãos competentes para que verifiquem eventuais práticas irregulares. Além disso, peço que o banco apresente, em prazo exíguo, toda a cadeia de registros que explique como se deu a supressão deste arquivo. A frase foi como um martelo voltando ao ritmo. Não era um fim, era um começo. A multidão exalou, há suspiros que são quase orações, e ali muitos suspiraram como quem ouviu a promessa de que a justiça, quando pressionada, ainda podia se mover. Na confusão que se seguiu, Daniel tentou rearrumar a argumentação. Em público, defendeu a postura institucional do banco, falando de processos, de falhas humanas, de responsabilidades que não poderiam ser imputadas a uma só pessoa. Mas fora das câmeras, nos corredores curtos do tribunal onde a imprensa não alcançava todas as palavras, suas mãos tremeram ao se apoiar numa parede. Viu Ernest passando, viu o juiz sério, e por um momento a própria imagem que ele havia cultivado de homem de sistema desfiou-se. Havia ali uma pergunta que ocupava mais do que o seu raciocínio. Em que medida sua lealdade a uma corporação ofuscara a voz da sua própria consciência? Do lado de fora, imediatamente, a igreja da comunidade começou a receber telefonemas. Movimentos de solidariedade que antes eram palavras passaram a ser ações. Advogados voluntários ofereceram ajuda. A defensoria da cidade, pressionada pela transparência que a história despertara, mobilizou recursos. Alianças inesperadas se formaram. Um escritório de advocacia local conhecido por casos de direitos civis ofereceu assessoria pro bono para garantir que Grace tivesse representação adequada. Na sala,
Quando a sessão retomou, havia uma sensação de que o tribunal não cuidava mais apenas de um caso isolado. Era como se a própria cidade observasse. O juiz, com a autoridade que ele exercia em sua cadeira, abriu um espaço para que argumentações novas fossem ouvidas. E no centro daquela plateia humana, Grace ouviu palavras que antes pareciam inalcançáveis. O processo foi anulado até que se chegue à verdade, e nenhuma família será retirada de sua casa enquanto esta investigação não estiver concluída. Quando saíram do tribunal naquele dia, Grace e seus filhos foram recebidos por vizinhos que choravam de alívio. Abaixo do céu nublado, pessoas ofereceram abraços que pareciam colchões para o corpo cansado de uma família inteira. Havia também, entre os presentes, o olhar quieto de Ernest. Ele não conseguia olhar Grace de frente. Quando se aproximou, mãos trêmulas e voz baixa, murmurou um pedido de desculpas que parecia pequeno diante do que fora feito, mas que, de alguma forma, era tudo o que tinha no instante. Eu não queria. Fui pressionado. Sinto muito, disse ele, sem acrescentar justificativas que dissolviam a culpa. Grace, que carregara dias de choro e noites de oração, não respondeu com ódio. A sua fé, que já a sustentara em tantas noites de vigília, abriu espaço para algo que era verdadeiro e profundo, a necessidade de verdade. Ela aceitou a mão de Ernest com um gesto que não era farto de perdão fácil, mas que dizia que havia lugar para a reparação. As semanas que se seguiram foram cheias de reuniões, documentos sendo analisados, entrevistas com funcionários e a lenta engrenagem institucional retomando seu curso com outro sabor, agora sob escrutínio público. A repercussão do caso atingiu canais locais e depois estaduais. Repórteres encontraram fôlego em palavras simples que se multiplicavam: viúva, recibo, impressão no tribunal. O banco, acuado pela evidência e pelo risco de imagem, iniciou uma apuração interna que, para surpresa de muitos, resultou em afastamentos temporários e em um pedido de desculpas público. Houve naturalmente resistências. Conselhos corporativos não se movem por compaixão só, movem-se por risco e cálculo. Mas o que parecia simplesmente ser uma batalha de relações públicas transformou-se em algo maior. Pessoas começaram a questionar procedimentos, a exigir transparência e a promover acesso mais amplo a informações. Em poucas semanas, o que era caso de família virou matéria que levantou pautas: proteção a pessoas vulneráveis, registro digital e a salvaguarda de documentos essenciais. No meio disso, depois de audiências, o juiz Archer tomou uma decisão, não no sentido de resolver tudo de imediato, porque justiça não é pressa, mas no sentido de proteger o que era vulnerável. Determinou que a ordem de despejo fosse suspensa até que o apurado se encerrasse e que, em caráter cautelar, a família mantivesse a posse da casa enquanto os fatos fossem esclarecidos. Essa decisão, embora técnica, teve um efeito simbólico. Reconhecia que, às vezes, as estruturas humanas precisam ser detidas para que a verdade seja ouvida. A notícia da impressão do recibo e da confissão de Ernest desencadeou, então, um movimento altruísta. Pessoas começaram a doar para auxiliar a família. Cozinhas comunitárias ofereceram refeições. Advogados propuseram formas de fortalecer a defesa das viúvas e famílias em igual situação. Dali nasceu a ideia que mais tarde se firmaria como algo maior do que a soma das intenções: a criação da Divine Advocate Fund. Grace, sempre discreta e pouco afeita às luzes, foi convidada a ser uma figura pública moderada dessa nova iniciativa. Ela recusou holofotes grandiosos, mas aceitou que sua história servisse de semente. Numa reunião modesta na igreja da comunidade, sentada num banco de madeira gasto, ela falou com voz serena: "Não quero que a minha dor vire espetáculo. Quero que ela faça com que ninguém mais precise sentir esse medo.
Entre aqueles que a ouviam, havia advogados, líderes comunitários, voluntários que sabiam cozinhar e pessoas que simplesmente queriam ajudar. Com doações pequenas e algumas contribuições maiores, a Divine Advocate Fund começou a financiar assistência jurídica para famílias em risco, a promover clínicas de documentação e a pressionar por transparência em registros eletrônicos. Não era uma solução total para todas as injustiças, mas era um passo prático, a fé transformada em serviço. Grace, por sua vez, aprendeu aos poucos a falar em público. Não discursava com retórica sofisticada. Contava sua história com a sobriedade de quem queria que as coisas mudassem para além de sua própria casa. Enquanto isso, no banco, a pressão por responsabilidade levou a mudanças. Algumas lideranças foram substituídas, políticas de compliance foram reformuladas e a instituição passou por auditorias que a obrigaram a melhorar protocolos. Martin Valley, chamado a responder, anunciou sua saída. Em sua carta pública de despedida, usou palavras de defesa institucional. Mas fora das linhas formais, seu nome ficou associado a um capítulo que lhe custou reputação. Não houve nisso deleite público. Havia antes um senso de que sistemas necessitavam ajustar suas práticas para que pessoas como Grace não fossem novamente deixadas à margem. Daniel Shaw, que antes representara o rosto cortês do banco, enfrentou sua própria jornada. Confrontado com o que acontecera, começou a repensar a natureza de sua função. O que era a obrigação de manter uma linha, agora abria espaço ao questionamento sobre até que ponto lealdades institucionais se sobrepõem à consciência. Ele não se transformou de imediato. Mudanças morais raramente são repentinas. Mas houve um movimento. Começou a participar de programas de voluntariado, assistiu a seminários sobre ética no serviço público e, num gesto pequeno, porém simbólico, pediu desculpas em particular a Ernest por ter permitido que pressões superiores eclipsassem questionamentos. Ernest, por sua vez, recebeu, além do julgamento público e das consequências profissionais, uma oportunidade oferecida por pessoas que acreditavam em restauração de trabalhar na nova área de conformidade, ajudando a implementar processos que prevenissem novas manipulações. Sua vida não se consertou de um dia para o outro, mas, com apoio, conseguiu reencontrar algum equilíbrio. Fê-lo como quem finalmente assume que errar é humano, mas carregar a vergonha sem reparação é um peso inútil. Em suas conversas públicas, passou a falar sobre a coragem que precisou para contar a verdade. Falava com voz que tremia, mas que pretendia ser instrumento de prevenção. A história de Grace alcançou o legislativo depois que um grupo de representantes locais, sensibilizados pelo clamor público, apresentou um projeto de lei chamado informalmente de Grace Act. A proposta visava aumentar medidas de transparência em registros bancários e garantir acesso legal e apoio a famílias em risco de despejo, quando evidências essenciais estivessem ausentes ou contestáveis. Não era uma lei mágica. Era, em rigor, um conjunto de medidas práticas, criação de mecanismos de auditoria, prazos obrigatórios para a comunicação de alterações em registros digitais e financiamento para a defesa jurídica de grupos vulneráveis. O debate sobre a proposta expôs ideias divergentes. Havia quem temesse custos, quem duvidasse da eficácia e quem defendesse que a proteção aos vulneráveis deveria ser prioridade. No entanto, o que pesou foi a narrativa humana. Ver a imagem de uma viúva que, sozinha, enfrentara um gigante corporativo, com filhos pequenos que precisavam de um teto. A força da história, aliada a esforços técnicos de especialistas em direito e tecnologia, tornou possível que o projeto avançasse. Em sendo aprovado, em formas adaptadas e através de compromissos, gerou novas práticas que aumentaram a transparência e criaram um canal de apoio para casos semelhantes ao de Grace.
Mas muito da mudança não ocorreu apenas por leis. O que ficou patente foi o efeito multiplicador de uma pequena coragem. A escolha de Grace de permanecer fiel à verdade e de se ajoelhar no meio do tribunal, pedindo a Deus por defesa, foi o gatilho que despertou consciência coletiva. Pé por pé, indivíduos tomaram atitudes. Um juiz que teve sua porção de introspecção moral lembrada, um bancário arrependido que falou a verdade, uma comunidade que deu as mãos. E assim um sistema começou a ajustar-se. Houve críticas, claro. Alguns diziam que acontecimentos miraculosos eram mais românticos do que reais. Outros alertavam contra a fé como substituto do devido processo. Essas vozes foram necessárias para manter o trabalho honesto. Mas no coração da transformação havia algo que não cabia em análises frias, a sensação de que a justiça, quando tocada por compaixão e coragem, pode reorientar estruturas. Meses depois do veredito preliminar, numa manhã clara, com o sol desenhando longas sombras, longas o suficiente para lembrar as horas de espera, Grace foi convidada a participar da inauguração da primeira sede da Divine Advocate Fund. A pequena cerimônia reuniu pessoas que naqueles dias de crise haviam sido a cola da história. Voluntários, advogados, membros da comunidade e até o juiz Archer, que compareceu por um gesto de solidariedade institucional. Ernest entrou pela porta da frente. Não mais escondido, mas disposto a mostrar que, apesar dos erros, há espaço para contribuir na reparação. No discurso simples que Grace ofereceu, não houve vanglória. Havia, sim, uma convicção tranquila. Não vim aqui para agradecer por mim. Vim para que isto exista para outros. Que ninguém mais se veja fora da proteção da lei por falta de um papel. Que a nossa comunidade seja a rede quando o sistema falhar. Suas palavras suaves ressoaram nas paredes pintadas da nova sede como uma promessa. Transformar dor em política de cuidado e crença em ação concreta. O juiz Archer, que nos primeiros meses do caso lidara com um confronto entre o sagrado e o procedural, encontrou em si mesmo uma nova vocação. Passou a promover em seminários para magistrados conversas sobre como as cortes podem, quando apropriado, criar espaços que protejam os vulneráveis sem prejudicar a integridade do processo. Não foi uma conversão teológica, mas uma ampliação de sensibilidade profissional. Ele mesmo reconheceu em entrevistas que o caso o lembrara de que leis existem para servir pessoas, e não o contrário. O banco, em consequência, reformulou políticas, promoveu treinamentos internos e investiu em tecnologias de rastreio de documentos. Não por benevolência unilateral, mas porque um mercado que vê reputação tambalhar tende também a reformar-se. Entretanto, há algo essencial. Reformas institucionais são necessárias, mas o que sustenta seu vigor é a vontade contínua da sociedade de não esquecer. A Divine Advocate Fund nasceu com a missão de ser guardiã dessa lembrança. Michael e Ellie cresceram sob o atento olhar de uma mãe que, embora ainda carregasse feridas, ensinava a transformar mágoas em iniciativa. Michael, mais velho e com um senso prático aguçado, aos poucos encontrou interesse pelo direito como ferramenta de defesa social. Estudou, sempre apoiado por bolsas e programas da fundação que surgira para ajudar famílias como a sua. Ele, por sua vez, com a sensibilidade que sempre sentiu pelas coisas pequenas, tornou-se uma organizadora comunitária, coordenando redes de apoio, distribuindo mantimentos, atendendo famílias que, como a sua outrora, tinham medo da manhã seguinte. Anos depois, a casa que fora o centro do medo transformou-se em um ponto de encontro. Nela funcionava uma sala de atendimento, uma pequena biblioteca com guias sobre direitos e procedimentos, uma caixa onde as pessoas deixavam doações discretas. A máquina de costura de Grace ficou num canto, não mais como meio de sustento exclusivo, mas como símbolo de trabalho e resistência.
A cruz de madeira que alguém segurara numa manhã de tribunal foi pendurada numa parede, não como troféu, mas como lembrança de que muitas histórias trazem, no íntimo, promessas que precisam ser defendidas. Houve um momento, numa tarde amena, em que o juiz Archer compareceu àquela casa transformada. Ele sentou-se numa cadeira simples, olhou as fotos de família dispostas pela sala e conversou longamente com Grace sobre justiça, sobre limites e sobre o que aprendera. Vi muitas coisas nesses anos, disse ele, mas poucas me ensinam tanto quanto ver uma pessoa sozinha, com pouca voz, mover uma cidade inteira a questionar seus procedimentos. Grace sorriu, não por vaidade, mas por reconhecimento. A verdade não pede aplausos, só pedir que a escutem. Entre as duas figuras houve um silêncio que falava de reconciliação. Não era uma redenção que apaga a dor. Era antes um caminho onde a justiça encontrou rosto e onde as pessoas, apesar das falhas, escolheram trabalhar pela correção dos caminhos. Em outra frente, Ernest liderava um grupo de conformidade que orientava instituições financeiras sobre práticas de preservação documental e canais de denúncia segura. Ele passou a contar sua história em seminários, não para ganhar notoriedade, mas para falar das consequências humanas das decisões tomadas sob pressão. Sua voz, que antes era tímida, ganhou firmeza calibrada pela maturidade do arrependimento. A transformação dele não apagou o passado, mas a assumiu como terreno fértil para prevenir que outros cedessem aos mesmos impulsos. A mídia, que nos primeiros momentos buscara cliques e emoções, aos poucos acompanhou a evolução com matérias que refletiam o impacto social real. Reportagens mostraram famílias que, graças à fundação, mantiveram suas casas, expuseram práticas e mudanças e ajudaram a manter a tensão para que leis implementadas saíssem do papel. Em entrevistas, Grace preferia falar pouco de si e muito do trabalho coletivo. Isto é de todos, dizia. E por isso o movimento crescia sem erigir a sua história como culto. Mantinha, ao contrário, a promessa de transformação prática. Num ato simbólico, meses depois da inauguração da fundação, o legislativo local aprovou a versão inicial do projeto que fora inspirada pelo caso, a chamada Grace Act. Não como panaceia, mas como um conjunto de medidas que fortalecia canais de suporte jurídico e impunha mecanismos de auditoria e proteção de registros. Quando a lei foi promulgada, Grace esteve presente na cerimônia, mas recusou plateias exuberantes. Pediu que a celebração fosse dedicada àquelas que ainda aguardavam socorro e àqueles que, naquele instante, não tinham quem os ouvisse. O efeito mais duradouro, talvez, tenha sido menos palpável. As pessoas passaram a olhar com menos indiferença para a dor alheia. A narrativa popular que antes classificava as mortes administrativas e os desaparecimentos documentais como coisas que acontecem, foi interrompida por perguntas. Por que aconteceu? Quem se beneficiou? Como podemos reparar? Esses porquês, quando persistem, geram políticas, e políticas, quando bem desenhadas, geram proteção. Em noite de outono, anos após o caso, Grace estava sentada à janela, com uma caneca de chá quente na mão. Do lado de fora, as vozes de crianças brincando lembravam os dias que pareciam tão frágeis naquela manhã de aviso de despejo. Ela pensou em Alberto, não com o pesar cortante dos primeiros dias, mas com uma saudade que era calma e firme. Pensou também na oração que fizera no tribunal. A frase simples que pedira que Deus fosse seu advogado. Não se tratara de um atalho mágico para benefícios, mas de um ato de entrega, quando alguém, no íntimo, nomeia sua necessidade e a confia a Deus. De repente, outras mãos se mobilizam. A fé em sua vida não fora uma moeda, mas uma luz que a guiou a pedir o que precisava. Num encontro informal, já com a fundação operando e vidas sendo assistidas, Grace redigiu uma pequena oração.
Não era um apelo por favores, mas um agradecimento e uma promessa. Senhor, obrigado por teres ouvido. Não porque mereço mais que outro, mas porque a verdade precisa ser guardada. Dá-nos coragem para proteger os que vêm depois. Usa-nos para que a tua justiça seja prática entre nós. Eram palavras simples, ditas em segunda pessoa, com o cuidado reverente que sempre lhe marcou a fé. A narrativa que se seguiu àquele episódio, a da viúva que conheceu seu advogado, espalhou-se não para construir um mito, mas para inspirar ações. Organizações inspiradas pela Divine Advocate Fund surgiram em outras cidades. Projetos semelhantes à Grace Act foram apresentados em diferentes esferas, com adaptações locais, e a lembrança de que justiça e compaixão caminham juntas ficou mais visível nas conversas públicas. E no centro dessa história, houve ainda a transformação pessoal mais discreta, a certeza de que quando uma pessoa se levanta com fé, não necessariamente para exigir um milagre espetacular, mas para pedir que a verdade seja vista, ela pode convocar uma teia de solidariedade. A cena do tribunal, com aquele momento em que a voz, sentida por muitos como uma presença, declarou: "Eu sou o advogado dela", não substituiu o trabalho humano. Antes, abriu caminho. Mostrou que o divino, quando o coração se dispõe, age através de pessoas. Um bancário que confessou, um juiz que escutou, advogados que se mobilizaram, vizinhos que acolheram. No fechamento desses anos, a Divine Advocate Fund publicou um relatório discreto. Centenas de famílias atendidas, dezenas de casos de manutenção de posse, parcerias com escritórios e universidades e programas de prevenção que ajudavam pessoas a organizar documentação essencial. Os números por si só não definem vitória, mas mostram o impacto de uma história que ousou tornar-se serviço. Num encontro anual da Fundação, Grace subiu à pequena plataforma e, com o público à frente, falou com voz calma. "Se meu nome ficou conhecido, que fique para recordar. Não é sobre mim. É sobre o que podemos fazer quando a verdade precisa de alguém para a defender. Não prometo que toda oração será atendida como a minha foi. Prometo, porém, que quando nos levantamos com coragem, podemos mover mais do que nossos próprios destinos." O juiz Archer, que assistia à fala, bateu palmas com respeito. Ernest, no fundo da sala, enxugou os olhos. Michael, já estudando para ser advogado, coordenava um estagiário que organizava documentos. Ellie administrava uma biblioteca de direitos básicos para famílias. A casa, que antes cheirava a medo, agora guardava risos. No fim, a história de Grace não era a história de um sucesso individual, mas de um chamado que despertou responsabilidade coletiva. O milagre no tribunal, se é que se pode chamar assim, foi menos um acontecimento isolado do que um catalisador. Revelou fraquezas, provocou confissões, motivou reformas e, sobretudo, fez com que pessoas comuns se colocassem a serviço das necessidades dos outros. Ao encerrar o encontro, Grace pediu que todos levantassem as mãos por um momento e, em voz baixa, fez uma oração. Não foi uma demonstração pública para a prova de fé, mas um gesto íntimo partilhado. Senhor, que a nossa justiça seja prática. Que os que têm poder se lembrem dos fracos. Dá-nos sabedoria para ser instrumentos de reparação e coragem para agir quando vemos uma verdade sendo silenciada. Amém. Ao saírem, as pessoas carregavam panfletos, números de telefone e uma vontade renovada de contribuir. A história circularia, claro, não como roteiro que garantiria sempre o mesmo resultado, mas como prova de que fé, justiça e ação podem convergir. Havia também um convite simples, dirigido a quem ouvia: partilhar a narrativa, inscrever-se no canal que contara a história e checar os links na descrição para encontrar recursos e organizações que apoiam famílias vulneráveis.
E assim a cidade, pouco a pouco, aprendeu que quando a viúva conheceu seu advogado, o encontro não foi só entre ela e o divino. Foi um encontro que chamou outros a responder. Profissionais que decidiram agir com ética, vizinhos que se tornaram parceiros e uma sociedade que ganhou, se não perfeição, pelo menos um fio a mais de compromisso com os mais frágeis. A vida de Grace e de seus filhos seguiu, com dias bons e dias difíceis, mas com uma diferença palpável. Eles souberam que, quando a verdade precisa ser defendida, há mãos dispostas a segurá-la. E isso, para quem viveu com a sombra do despejo, valeu mais do que qualquer palavra do passado. Se essa história tocou seu coração, se deixou em você a vontade de agir, compartilhe com alguém que precisa ouvir que a justiça é uma luta também de nós todos. Inscreva-se para ouvir mais relatos de fé e transformação. E na descrição você encontrará links para organizações que apoiam famílias em risco, incluindo maneiras práticas de colaborar. Não porque toda a história termine com finais perfeitos, mas porque cada gesto de solidariedade constrói uma cidade onde menos pessoas têm de ajoelhar-se para que a verdade seja ouvida.